Queridos colegas, queridos amigos, estou de volta com mais um vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, deixa aí o seu like, faça seu comentário, pois vamos tentar estudar um pouquinho mais agora a respeito do Evangelho, mas vamos falar um pouco no Velho Testamento e também no Novo Testamento, tá bom? Bom, eu gostaria de falar sobre o profeta Isaías. O profeta Isaías foi um profeta que viveu na época de Jerusalém, lá nos anos de 745 a.C., né? E ele explicou o porquê que Israel estava sofrendo aquelas consequências que nós já sabemos de tantas histórias que já contaram. Nós vemos que é um povo que anda sempre em guerra, há muitas perseguições e também muita iniquidade. Então o povo de Israel é separado de seu Deus por suas iniquidades. Seus pecados testificam contra eles. O Messias intercederá e virá a Sião e redimirá os que se arrependerem. Então, há uma promessa de Cristo de redimir este povo com toda a dureza do seu coração, com tudo que eles viveram, com tudo que eles fizeram, mas eles são um povo escolhido e com certeza o Senhor um dia vai voltar e converter esse povo à verdade novamente. Então ele diz aqui, o profeta Isaías diz a palavra de Deus: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. Então, ele está explicando que a única forma, porque Deus havia abandonado Israel naquelas circunstâncias de serem derrotados pelos sírios, de serem derrotados por Nabucodonosor, então, era porque a iniquidade impedia. Porque Deus, Ele ama cada um de nós, independente de que fazemos, Ele ama. Porém, Ele não pode tolerar o nosso pecado. E é por isso que o pecado era a única razão pelo qual Deus não ouvia as orações daquele povo. Porque eles oravam, mas oravam sem praticar o bem, sem virtude, sem fazer algo bom. Então, por causa dessa iniquidade, por causa desses pecados graves, não eram pecados simples, não, porque eles casavam-se com outras pessoas de outros povos e acabavam profanando o templo do Senhor. Então, por causa da profanação, por causa da adoração a outros deuses e tudo mais, Deus, infelizmente, chegou um momento em que parou de abençoar e deixou eles à sua própria vontade. E foi aí então que os impérios da Síria conseguiram sitiar Jerusalém e levar todo o povo cativo, ok? Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e vossos lábios falam falsidade, e vossa língua pronuncia perversidade. Olha só, ele fala ainda de vários pecados, não é verdade? Não é um só. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão luz à iniquidade. Ovos de basilístico chocam e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e apertando-os sai deles uma víbora. As suas teias não prestam para roupas, nem se poderão cobrir com as suas obras. E as suas obras são obras de iniquidade e atos de violência há nas suas mãos. E os seus pés correm para o mal, e se apressam para derramar sangue inocente.
E os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição, desolação, e há nas suas estradas. O caminho da paz não conhecem, nem há juízo nos seus passos. Fazem para si veredas tortuosas, todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Pelo que o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que trevas nos vêm. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Então observe bem, daí que eu gostaria de fazer um comentário a respeito de conhecer a verdade. Tá? Isso nós podemos atentar lá, que o Senhor, Ele nos ajuda a conhecer a verdade. E Ele ajuda-nos a conhecer por revelação. E as revelações nós só recebemos quando estamos dignos de receber. Então, observe bem. Nós lá no livro de Salmos encontramos uma coisa interessante. A verdade brotará da terra. Né? Salmo 85, 11. E no capítulo 7 de Moisés, o livro de Moisés, tá? Ele explica a seguinte explicação. E retidão enviarei dos céus, e verdade farei brotar da terra, para prestar testemunho do meu unigênito, de sua ressurreição dentre os mortos. Sim, e também da ressurreição de todos os homens. E retidão e verdade farei varrerem a terra como um dilúvio, a fim de reunir meus eleitos dos quatro cantos da terra, em um lugar que preparei, uma cidade santa, para que meu povo cinja os lombos e anseie pelo tempo da minha vinda, pois ali estará o meu tabernáculo, e chamar-se-á Sião, uma nova Jerusalém. Bom, como podemos concluir isto? A Bíblia está dizendo que a verdade brotará da terra. Se vocês não conhecem a Igreja Restaurada de Jesus Cristo, é bom que vocês pesquisem, porque como surgiu o livro de Mórmon? O livro de Mórmon não foi uma história contada ou escrita por José Smith. Ela foi escrita antes por profetas profetas da Antiga América. Na Antiga América, uma civilização chamada Nefita e outra Lamanita vieram de Jerusalém. E se vieram de Jerusalém, eram da tribo de Jerusalém. E elas trouxeram consigo os livros da Bíblia, que tinham lá os 5 livros de Moisés, certo? E um dos profetas que viveu nessa época, aqui nas Américas Antigas, chamava-se Mórmon. Ele ficou encarregado por seus pais de terminar de escrever o livro de Mórmon, qual foi chamado. Né? E o livro de Mórmon foi enterrado numa caixa de pedra, porque ele era escrito em placas de ouro. Não era um livro feito para durar apenas enquanto durasse o papel, mas foi feito em placas de ouro para que tivesse uma duração muito maior, né? Porque o ouro, ele permanece, o ouro é uma matéria boa. Então, é um metal precioso e bom que prevalece, não enferruja, não estraga. Isso foi colocado numa caixa de pedra e foi enterrado. E por volta de 1820, 1824, ele foi desenterrado. E a Escritura diz: a verdade brotará da terra. E no livro de Moisés, olha, outro profeta de um outro espaço, num outro tempo, também escreveu que a verdade brotaria da terra, né?
O Senhor diz assim, ó, em verdade enviarei dos céus a verdade, farei brotar da terra para prestar testemunho do meu unigênito e de sua ressurreição dentre os mortos. Sim, e também da ressurreição de todos os homens. Então, o livro de Mórmon, ele relata sobre isso, né? E é uma verdade. Então, não foi José Smith que inventou uma história ou fez um plágio da Bíblia para poder ensinar essas verdades. O que essas escrituras estão ensinando é que realmente Deus preparou um meio para que hoje nós pudéssemos conhecer sobre a ressurreição. Como vamos ressurgir, como vamos ressuscitar, o que somos, o que vamos ser e assim por diante. Nós podemos saber. Esse livro e essa religião pode fazer com que nós possamos responder aquelas perguntas universais que todo mundo um dia faz para si mesmo. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? E quando nós sabemos essas respostas, nosso horizonte se abre, nosso intelecto passa a crescer cada dia mais, ampliando o nosso conhecimento, e aí a gente começa a entender como que Deus se manifesta a nós através do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo é uma voz mansa e delicada. Eu já prestei testemunho anterior sobre isso. Mas digo a vocês que sempre que o Espírito falar aos seus ouvidos, numa voz mansa e delicada, ouça com atenção. Esteja preparado e seja sensível para agir de acordo com o que você ouvir. Porque Deus vai livrar e vai ensinar você a que caminho seguir. Eu presto o meu testemunho que estes homens que viveram há tantos anos antes de Cristo, que escreveram estas coisas para que hoje nós pudéssemos divulgar, são homens santos que fizeram a vontade de Deus, para que hoje nós pudéssemos conhecer sobre ele, saber quem é nosso Pai Celestial e onde é o final da vida terrena e o início de uma vida imortal. Vida eterna. Aos que vencerem, receberão a vida eterna. Sem dor, sem sofrimento, com alegria, ao lado de uma família celestial. Espero vocês na vida celestial. Eu não sou perfeito e não estou salvo ainda, mas estou lutando para me aperfeiçoar, para quando o Senhor me chamar, eu estar pronto para ir. E sei que todos nós vamos nos encontrar um dia e poderemos então desfrutar da alegria, da felicidade de uma vida eterna. Eu deixo esse meu testemunho e essa nossa leitura que fizemos hoje. E peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse vídeo, ok? E uma boa noite, que o Senhor abençoe cada um de vocês e que vocês sejam felizes e prosperem nesta vida e consigam entender e compreender o valor da vida eterna para sempre, ok? Deixo com vocês esse vídeo e até a próxima vez, tá bom?